Raízes da Espanha em Sorocaba está começando uma nova temporada. Durante os nossos programas, nós vamos mostrar um pouco mais sobre a Espanha, os espanhóis e a contribuição deste povo alegre e trabalhador na história sorocabana. Mas nada disso seria possível se um grupo de amigos que costumavam conversar sobre os seus antepassados e falar de suas histórias familiares não tivessem tido a ideia de criar um centro cultural para resgatar, preservar e transmitir o legado do imigrante espanhol em Sorocaba. E assim surgiu a Casa de Espanha Dom Felipe II. E são as raízes da Casa de Espanha que você vai conhecer agora. Para conhecer todas as coisas que acontecem nesse pedacinho da Espanha cravado no coração da Vila Hortência, é preciso fazer uma pequena viagem pelo túnel do tempo. A história de muitos dos imigrantes espanhóis de Sorocaba começa aqui no Porto de Santos. Neste cais, atracaram navios como Les Andes, Aquitaine, Les Alpes e o Vapor Espanha. Mas o destino em terras brasileiras começa a ser tratado muito antes do desembarque na cidade portuária. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metido. No final do século XIX, os problemas socioeconômicos da Espanha se agravaram. O Brasil enfrentava profundas transformações em virtude da abolição da escravatura. O governo brasileiro começa então a subsidiar as passagens de navio, atraindo os espanhóis mais pobres pela perspectiva de trabalho e enriquecimento fácil. Assim, os imigrantes desembarcaram nos portos brasileiros para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café. Quando um grupo de imigrantes chegava depois de uma viagem longa e cansativa, que durava em média 30 dias, a estação de ferro de Santos era o destino acertado nessa trajetória. A São Paulo Highway, mais conhecida como a Inglesa, foi a primeira estrada de ferro construída em solo paulista. Aqui, perdidos em meio a malas velhas e crianças, as famílias aguardavam a vez de embarcar nos trens que subiriam a Serra do Mar. Cansados, mas esperançosos, os espanhóis buscavam informações sobre a vida no Brasil. Muitos procuravam conforto nos bancos da igreja de Santo Antônio do Valongo. Rezavam para que o sonho de dias melhores se concretizasse. Em suas orações, pediam que a estadia fosse breve e proveitosa. Enquanto isso, na estação ferroviária, o telégrafo mandava mensagens à hospedaria do migrante no bairro da Moca, em São Paulo. Assim que desembarcavam na plataforma da estação ferroviária, junto à hospedaria, os recém-chegados recebiam assistência médica e uma refeição. Além de explicações sobre o regulamento interno, eram direcionados para seus dormitórios e submetidos à rigorosa verificação de documentos e condições de saúde. O imigrante podia permanecer na hospedaria por mais de 6 dias, somente se fosse constatada alguma moléstia. Caso contrário, eram direcionados para a Agência Oficial de Colonização para firmarem seus contratos de trabalho. Feito isso, as famílias realizavam os preparativos para seguir viagem. Por destino acertado ou por engano, muitos dos imigrantes espanhóis que desembarcaram nos trens aqui na estação ferroviária de Sorocaba ajudaram a escrever as lindas páginas da história da nossa cidade. Me voy a hacer un rosario. Muitos desses imigrantes tinham vergonha de voltar à Espanha
mais pobres do que haviam saído. Em alguns casos, vagavam de fazenda em fazenda e acabaram por desembarcar aqui sabendo que Sorocaba era uma cidade próspera, ou então por ter familiares que já residiam aqui na nossa cidade. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Os registros das chegadas dos espanhóis em Sorocaba data de 1885. Instalaram-se nas terras que hoje originou o bairro Além Ponte. Com o passar do tempo, a colônia radicada no bairro dos espanhóis começa a participar ativamente da economia da cidade. Plantavam laranja e exportavam. Também cultivavam cebolas e batatas. E na Rua dos Morros, agora Nogueira Padilha, constituíram um comércio forte. Hoje a comunidade espanhola em Sorocaba, proporcionalmente, é a maior do interior do Brasil. Somos mais de 125 mil descendentes espanhóis espalhados por toda a cidade. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante. E assim chegamos ao fim da nossa viagem ao passado. Esta casa, construída em 1922, teve vários proprietários, até que o médico Milton Tavares resolveu transformá-la em um hospital. Assim, em 1937, nasce a Casa de Saúde de Sorocaba. No ano seguinte, o imóvel foi alienado pela Igreja Presbiteriana, com a ajuda das Irmãs da Classe Débora, da Escola Dominical, da Igreja Presbiteriana e membros da Igreja. A partir daí, a Casa de Saúde de Sorocaba passa a se denominar Hospital Evangélico de Sorocaba. Em 1965, o imóvel foi desapropriado e cedido ao Tiro de Guerra de Sorocaba. E o hospital foi transferido para o Cerrado. Após a desocupação do Tiro de Guerra, a casa ficou abandonada. Mesmo com a precariedade do imóvel, esse grupo de amigos solicitou a casa para a prefeitura para transformá-la num centro cultural para atender a comunidade, em especial a do Além Ponte. A prefeitura inicia a reforma da casa e, com a impossibilidade de usar as dependências antes da conclusão da reforma, a Casa de Espanha começa a funcionar provisoriamente na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, sendo presidida pelo engenheiro Sérgio Aranha, juntamente com sua diretoria, atendendo a comunidade espanhola. E finalmente, em fevereiro de 2010, após a conclusão da reforma, o empresário Luiz Calvo Ramírez e sua diretoria assumem a Casa de Espanha em uma solenidade de inauguração. O sonho realizado de uma Casa de Espanha para Sorocaba só foi possível com a ajuda do então prefeito Vitor Lippe e do presidente da Câmara, José Francisco Martinez, um descendente de espanhóis que se empenhou pessoalmente para que esta parceria fosse concretizada. Desde o início, a Casa de Espanha Dom Felipe II realiza atividades para preservar a memória do imigrante espanhol. E o programa Raízes da Espanha em Sorocaba é uma delas. Hoje, o senhor Cláudio Hernandes Martínez vai nos contar as suas raízes da Espanha em Sorocaba. Meu pai nasceu em Granada no ano de 1897. Joaquim Hernandes Lopes. E a minha mãe, Maria Martínez Garcia, nasceu na mesma cidade. Meire Barisson recebe o Raízes da Espanha em Sorocaba em sua casa para fazer um prato da gastronomia espanhola. E chegar na Catedral de Compostela. A primeira vez que eu cheguei, a emoção é muito grande. A última emoção foi maior. Você fala, pô, mas você já chegou lá. Mas não é estar lá, é ter vindo até lá. Esse é o gostoso, essa é a emoção.
Santiago está sempre se renovando. Ele já morreu há muito tempo, não precisa ter pressa para chegar lá. Não sai daí porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Uma forma de conhecer o local onde os imigrantes viviam na Espanha é o mapa de origem das famílias espanholas em Sorocaba. Algum tempo atrás, eu, Sérgio Coelho de Oliveira, o historiador, e a Casa de Espanha fizemos uma parceria para montar um mapa, como eu sou artista plástico especializado em mapas, para demonstrar em loco as famílias de Sorocaba, os descendentes, de onde surgiram seus antepassados, de que lugar da Espanha, de que local da Espanha eles vieram. Vieram de toda a Espanha, mas principalmente da região de Andaluzia, Almeria, Múrcia, etc. Enfim, do sul da Espanha. Um fato curioso, no mapa que eu fiz, tem o brasão de Felipe II, que curiosamente é o nome da Casa da Espanha, tem o brasão da Espanha atual e o brasão de Sorocaba. Curiosamente, as cores são vermelho e amarelo. E esse mapa foi entregue durante a inauguração da Casa de Espanha, há uns anos atrás. E a campanha Abra Suas Gavetas reuniu objetos, fotografias, documentos e receitas familiares. A Casa de Espanha compôs um acervo e realizou a exposição de fotos das famílias espanholas de Sorocaba e região. Foram mais de 60 fotos antigas das famílias, dos imigrantes e descendentes de espanhóis. Um passeio divertido é o roteiro educador na Casa de Espanha, uma forma criativa e lúdica de conhecer a história da imigração espanhola em Sorocaba. A Prefeitura Municipal de Sorocaba, em parceria com a Casa de Espanha, nos trouxe um projeto muito interessante. O projeto se chama Roteiro Educador. Nesse projeto, conseguimos divulgar um pouco da gastronomia, da culinária e da língua espanhola para essas crianças, onde elas fazem uma viagem muito interessante. Nessa viagem, elas conseguem saber um pouquinho da sua descendência, conseguem saber um pouquinho da sua raiz. Muitas dessas crianças, na maioria das vezes, têm em seu sobrenome a sua descendência espanhola. Solicitação de cidadania, um serviço prestado aos descendentes de espanhóis. Aqui são feitos os processos de cidadania, buscas de certidões na Espanha, envio de documentos para legalização a Itamaraty e orientação para obtenção de passaporte espanhol. A Casa de Espanha já protocolou no Consulado Espanhol mais de 900 pedidos de cidadania espanhola. Uma outra prestação de serviço foi o curso de cuidadoras de idosos em convênio com a Prefeitura de Sorocaba e o governo espanhol, que preparou 46 mulheres para o mercado de trabalho. E o atendimento aos associados na unidade móvel do BOS, que nós vamos conferir agora. O Banco de Olhos de Sorocaba, através do Hospital Oftalmológico, tem uma parceria muito forte com a Casa de Espanha no envio de sua unidade móvel para a realização de consultas oftalmológicas para seus associados e os descendentes espanhóis aqui do nosso bairro. É muito gratificante ter essa parceria e poder contribuir para um marco importante na cidade de Sorocaba, que é a Casa de Espanha, que divulga e mantém viva a cultura espanhola. Hablas espanhol? Aqui o curso é ministrado por uma professora nativa, abordando turismo, cultura e gastronomia. Na Casa de Espanha organizamos o curso com o Marco Europeu de Referência Comum das Línguas, que organiza os níveis das línguas desde o básico A1, A2, B1, B2 e até C2, que é fluente.
e a metodologia é baseada na comunicação, tem uma parte de compreensão oral, escrita, da fala, gramática, é para falar o aluno. Conhecer as palavras usadas no cotidiano de um jeito simples e fácil no Taller para Niños. Conocer um novo idioma é ter uma ventana mais para conhecer o mundo. E é isso que o projeto Pensa Amarillo, em parceria aqui com a Casa de Espanha, traz. Para crianças a partir dos 7 anos, que tem o objetivo de ensinar, introduzir a língua espanhola aqui para a comunidade espanhola da Vila Hortência. Não é legal? As aulas acontecem aos sábados pela manhã, né? E a missão do projeto é ensinar, compartilhar a língua espanhola de uma maneira mais dinâmica e divertida. Nós não só utilizamos lápis e caneta, mas a gente brinca em aula também, o que é muito legal. Então fica aí o meu convite para quem quiser participar, tá certo? Adiós! E para os adultos, o Cuentos para Sonhar, uma tarde deliciosa de leitura de textos em espanhol. Cuentos para Sonhar de hoje abordou novamente Federico García Lorca. Então aproveitamos tudo isso para trazer para os nossos fãs aqui do Cuentos para Sonhar exatamente a obra máxima, talvez, teatral de Federico García Lorca, o Bodas de Sangue. Então foi o texto dessa peça teatral que os nossos participantes aqui do evento acompanharam, seguiram cada passo, cada situação da tragédia, né, que foi Bodas de Sangue, e realmente gostaram muito. Foi um momento muito especial, muito interessante, muito alegre, muito curioso, e eu acredito que eles tenham ido com uma bagagem muito boa da cultura espanhola. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. Las patas heridas, las crines heladas. Dentro de los ojos, un puñal de plata. A música e a dança também são marcas registradas da cultura espanhola. Bom, o ano passado, em 2014, eu dei um taller, uma oficina de castanholas aqui na sede da Casa de Espanha e, para minha surpresa, teve uma participação muito grande dos descendentes de espanhóis que, por sinal, são de Andalucia e gostam muito do flamenco. Eu também sou parceira da Casa de Espanha em todos os eventos que eles promovem, como os almoços espanhóis de domingo, a noite espanhola e a feira gastronômica, entre outros, né? É um prazer muito grande fazer essa parceria, porque a divulgação do flamenco entre a colônia espanhola, para mim, tem um significado maior. O Raiz da Espanha Sorocaba faz um breve intervalo e volta já. O curso de gastronomia, em parceria com o governo espanhol, transformou pessoas interessadas na culinária espanhola em chefes. A reunião da comunidade espanhola faz do almoço de domingo um dia de festa e recordações familiares. Em nome da Casa de Espanha, eu gostaria de já deixar o convite para que todos aqueles que prestigiam a Casa de Espanha
que compartilhem com a gente os próximos almoços, porque sem vocês o almoço não será o mesmo. Espero vocês para os próximos almoços da Casa Espanha. Obrigado pela presença. E para comemorar o Dia da Hispanidade, 12 de outubro, foi realizada a feira gastronômica, o jantar dançante e a exposição Desde Andalucia. Estou muito satisfeito. Eu acho que a Casa da Espanha, sem dúvida nenhuma, está cumprindo com seu papel, sim. Inclusive, levando a muitos sorocabanos a sua gastronomia, né? Com sua paella tradicional. E hoje, mais uma vez, nós estamos divulgando a cultura espanhola para todo o Sorocabana. Eu estou muito feliz, sim, sem dúvida nenhuma. A Casa da Espanha se sente orgulhosa. Eu quero começar por parabenizar o trabalho da Casa da Espanha, mais um ano celebrando a hispanidade aqui em Sorocaba, porque faz um trabalho muito importante. A mostra é hoje aqui com tanta gente para festejar a hispanidade, não? A Festa Nacional da Espanha, para todos os espanhóis. A Casa da Espanha está ajudando muito a difundir a cultura, a trabalhar também para a língua espanhola e também para conhecer tudo o que o consulado pode fazer para os espanhóis, não? Então faz muito trabalho, muito útil, muito interessante. Todas as coisas chegou nas minhas mãos na década de 60. Então vai aparecendo uma coisa que fazia parte do que era o barracão de laranja do bisavô, vai aparecer o que era do armazém do avô, e daí o pai trazia muito disco da Espanha, então a gente escutava muito. E o avô tocava acordeon, e no acordeon ele tocava as músicas espanholas. Então você vai gostando daquela coisa que é da Espanha. Então você vai aprendendo uma música hoje, depois você vai aprendendo outra. Daí você vai fazendo comparações, né? Quais são as pessoas que cantavam aquilo, quem que levou o nome do Brasil para fora, o que eles trouxeram de lá da Espanha para nós, né? Então nós temos tudo essa riqueza. Um outro evento realizado foi a degustação de vinhos no jantar enogastronômico na Maison Bertin. Confira. Casa de Espanha Dom Felipe II, em parceria com a Maison Bertin, realizam essa noite o jantar enogastronômico. Ao meu lado, o embaixador da Vinícola Torres, Fabiano Maciel. Fabiano, qual é a magia do vinho espanhol? Olha, é muito importante estar aqui no Brasil hoje, trabalhando toda essa questão de poder divulgar a marca Torres, divulgar as regiões espanholas, a cultura espanhola e principalmente o vinho espanhol. O Brasil tem um potencial muito grande para crescer a parte de vinho e principalmente o espanhol, que já expande no mundo e aqui está chegando também com muita força. Sem dúvida. A categoria de vinho espanhol em si, eu acredito que vai ser uma das categorias que mais vai crescer nos próximos anos, até pela proximidade que o brasileiro tem com o espanhol e a característica do vinho espanhol que se adequa muito bem ao clima e ao consumidor brasileiro em si. Muito obrigado e sucesso para o seu evento. Muito obrigado igualmente. De volta onde nossa história começou, o dia vai anoitecendo e o nosso programa finalizando. Espero que você tenha gostado de conhecer as raízes da Casa de Espanha em Sorocaba. Fique agora com a mensagem do presidente Luiz Calvo Ramírez e até o próximo programa.
Bem, caros amigos, como vocês acabaram de assistir aí, a nossa programação, aliás, isso é uma parte da nossa programação, ela não é assim a sua totalidade, vocês podem ter certeza. A Casa de Espanha é muito mais que isso e faz muito mais coisas em prol dessa comunidade sorocabana e especificamente para a nossa colônia de descendentes espanhóis. Somos uma colônia, a maior colônia de descendentes estrangeiros aqui em Sorocaba, e a Casa de Espanha, obviamente, está aí, ela toda, vamos dizer, aguardando, né, a nova ITV que nós agora estamos participando, né, e, obviamente, queremos aqui nesse momento, não podíamos deixar de convidar a toda a nossa comunidade que queira visitar a Casa de Espanha. Ela está aberta para todos. Ela não é exclusiva aos descendentes espanhóis, não, negativo. Ela é para todo sorocabano ou até não sorocabano que queira visitar-nos. Estamos lá à sua disposição. Esperamos também que aqueles simpatizantes da nossa Casa de Espanha ou de pessoas que têm uma simpatia pelos descendentes espanhóis e tal, fiquem sócios da Casa da Espanha. A Casa da Espanha precisa dos seus associados para ter aí um futuro brilhante, cheio de coisas para toda a história, né, que a gente costuma falar, o resgate, né, as raízes da Casa da Espanha, que a gente tem feito com muito esforço, com muita luta. Temos tentado aí resgatar essa nossa história das famílias espanholas e aqui em Sorocaba e toda a região. Eu agradeço nesse momento ao pessoal da ITV, a toda a nossa equipe, a nossa diretoria, que tem feito conosco um trabalho muito árduo e que, graças a Deus, vamos em frente e, se Deus quiser, a ITV vai ser um sucesso. Muito obrigado.